mesmo diz que Deus é o nosso foco de atração e atenção. E nele está toda a satisfação da nossa alma. De tal forma que se ele não provesse nada para nós, naturalmente falando, ainda assim nós poderíamos adorá-lo. Foi o que o apóstolo Paulo disse, por exemplo, em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto humilhado quanto honrado, tanto em fartura quanto em fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, há um sentido absolutamente correto que nós precisamos ter da visão da nossa alma e da importância da nossa vida diante de Deus, para que nós tenhamos um amor correto, que sabe o seu valor, que entende o valor que foi dado por Deus a nós pela cruz do Calvário, então pode refletir esse amor a outros. Né? Agora, irmãos, o pecado transtornou tudo isso. Ele nos fez amantes de nós mesmos, de uma forma absolutamente distorcida. E por causa do pecado, nós então nos tornamos escravos das cobiças e paixões. Nós perdemos Deus. Então, como nós já vimos, nós erguemos coisas e muitas vezes tentamos, então, através de orações, de condutas de diversas formas, procurando ter uma conduta moral, aprovável, de alguma forma, não que isso não seja bom, é claro que é. Mas o problema é a motivação por trás disso. Se a motivação for tentar amarrar Deus conosco, nós estamos errados. Porque Deus não é amarrado conosco em sentido nenhum. Deus é livre. Ele estabeleceu uma aliança conosco baseado nele mesmo, não em nós. Ele fez uma aliança no seu Filho na cruz do Calvário. Ele está unido conosco eternamente baseado no que ele fez. Nós não o amarramos com nada. Ele que se uniu a nós. Né? Então, por causa da distorção que o pecado gerou, desde a queda, nós somos amantes de nós mesmos. Agora, pior do que isso, é um amor escravizante. Então, essa figura dos 900 carros de ferro, elas são bem significativas nesse sentido. Mostram que as nossas cobiças e paixões nos oprimem duramente, é a palavra usada em Juízes. Oprimidos duramente, durante 20 anos. E nós temos visto, então, desde a reunião passada, eu disse para os irmãos que desejaria compartilhar pelo menos 3 necessidades da nossa alma, das nossas vidas, com relação à nossa luta, à nossa batalha com as cobiças e paixões. Eu queria reler, então, os 3 textos que nós já lemos na reunião passada, para nós retomarmos a partir daí. Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13, foi o primeiro texto que nós lemos. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós já explicamos esse texto. Não vamos retornar nele, senão a gente vai gastar muito tempo. Nós mostramos que esse texto, ele diz que a nossa escravidão não é mais a carne. Esses 900 carros de ferro, nossas cobiças e paixões, do qual nós éramos absolutamente escravos, sem chance de qualquer recuperação. A palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, que nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 12. E se nós formos ver, o contexto disso tudo começa lá no versículo 5, no capítulo 5 de Romanos, quando mostra que antes nós estávamos em Adão, como uma descendência natural desse homem decaído. Mas agora, por crermos em Cristo e por termos a realidade dele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós então agora estamos unidos a Cristo. A posição espiritual de todo aquele que crê no Senhor é em Cristo. A Bíblia usa essa frase no Novo Testamento mais de 150 vezes. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo nós estamos, em união com Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo. Cristo não é um estranho para nós temos comunhão com Ele e Ele conosco. Nós falamos e Ele ouve, Ele fala e nós ouvimos. Comunhão, nós estamos em Cristo. A partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo começa a falar sobre isso. Então aqui no capítulo 8 ele já está fazendo conclusão. Né? Então ele está dizendo, não somos constrangidos, amarrados, prisioneiros, o sentido da palavra no original é esse. Constrangido é amarrado a viver como escravos da carne, Paulo diz. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. É o resultado das nossas cobiças e paixões. Em uma palavra, morte, separação.
Na medida em que os nossos corações erguem deuses e se entregam a eles, morte. É o que nós experimentamos, né? Resultado das cobiças e paixões pelas quais e para as quais nós, então, nos entregamos. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Outro texto que nós lemos ainda na reunião passada. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Da mesma forma, apenas com outras palavras, Paulo transmite a mesma ideia. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, ele mostra o triunfo do Senhor Jesus na cruz. Despojou principados e potestades, capítulo 2, verso 15. E aí no versículo 20 do capítulo 2, ele diz que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Capítulo 2, verso 20. No capítulo 3, versículo 1, ele diz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3, 1. E nós estamos unidos com Cristo. Versículo 3, ele diz, Cristo é a vossa vida. Cristo é a vossa vida. E então no versículo 5, ele vai à questão das cobiças e paixões. Ele diz,